eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje eu vou conversar com o autor Alberto Pessoa. O Alberto escreveu o livro Trilhas. O livro está disponível no site das livrarias Escortece, Amazon e Magalu. Oi, Alberto, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo bem, Cristiane. É um prazer ter você aqui com a gente, né, para falar um pouquinho sobre você, falar um pouquinho sobre o seu livro, sobre a sua trajetória aí, né, no campo da literatura. E eu queria que você começasse falando, então, né, para a gente, quem é o Alberto Pessoa? O completo é Alberto Juraci Pessoa Sobrinho, sou natural de Caxias, estado do Maranhão. Caxias é a terra onde nasceu o príncipe dos poetas, Antônio Gonçalves Dias, que agora, em 10 de agosto, completa 200 anos do seu nascimento. E eu atualmente resido em Brasília, né? Está com 17 anos que eu moro aqui em Brasília, sou funcionário público. E aqui em Brasília, eu desenvolvo atividades na área da cultura, do jornalismo, porque eu sou formado em jornalismo, sou bacharel em comunicação, e também sou graduado em geografia, né, pela Universidade Estadual do Maranhão. Então, estou aqui trabalhando, militando essa área da cultura, né, sou escritor, já tenho alguns livros publicados, e na Escortece estou tendo a grande experiência de participar de uma editora como a Escortece, publiquei o livro Trilhas, está sendo amplamente divulgado, é uma experiência, de fato, muito gratificante, porque a Escortece ela dá oportunidade para o escritor divulgar seu livro, e além da qualidade da técnica e editorial do trabalho que é feito aí na Escortece, e eu quero parabenizar a editora por essa oportunidade que ela dá para a gente, escritor, divulgar o nosso livro e ter uma obra de fato de excelência. Ah, bacana, Alberto. É bom saber, né, primeiro, né, do quanto você está se sentindo, assim, empolgado com o livro e satisfeito com o trabalho da editora que está trabalhando junto com você, né? É bacana isso, né? Está aqui, né, mais uma vez aqui o livro, Trilhas. Fala um pouquinho dele para a gente. O livro Trilhas é uma experiência também, né, na área de contos e crônicas. Eu já tinha outro livro de crônica e tem um livro de poesias, né? Mas aí a gente juntou essa vivência, né, de fazer poesia, de fazer crônicas. E eu resolvi fazer um livro só de crônicas e contos, né? Então como é que eu digo? Assim, um resumo de algumas caminhadas que a gente teve, né? Que se transformou nas trilhas da vida, né? Tem aí um conto que é referente a uma tradição, ou seja, uma lenda que tem lá no Maranhão, que fala que é a lenda de Dom Sebastião, que se realizou, que aconteceu, surgiu lá na Ilha de Lençóis, que é uma ilha que tem perto dos Lençóis Maranhenses. Lá tem uma ilha onde as pessoas têm essa crença lá. E aí eu divulguei isso aí através de uma viagem que foi feita por lá. E também tem outras narrativas ou narrações de momentos que a gente já viveu na vida, sobre a minha própria vida e sobre a vida de outras pessoas. Tem um conteúdo muito também voltado para aquela região lá do Maranhão, mas que se torna uma coisa bem ampla, bem genérica, né? Não só se refere ao estado do Maranhão, mas como a literatura nos dá a oportunidade de misturar uma realidade com a ficção, a gente explanou sobre conversas, sobre experiências, né, sobre vivências que podem ser observadas por todo mundo, né, por todas as pessoas. Inclusive, tem uma crônica aí que fala sobre
chama-se Uma Lição de Vida, que fala de uma pessoa que viajou, né, acompanhou um hippie, ficou viajando por vários estados do Brasil, e aí ela aborda também questões sociais, como prostituição infantil, uso de droga, doenças transmissíveis, e coisas desse tipo, sabe? Um viés muito social também, dentro da narrativa. Tá? Tá, Mais ou menos isso. ok. E, Alberto, as crônicas, né, que você separou para esse livro, elas foram escritas em que período? Elas já foram escritas pensando em compor um livro, né? Você já estava pensando no Trilhas ou não? Foram escritas assim em momentos diferentes? Conta para a gente como foi essa organização desse trabalho. Não, tem crônica, não, eu não fiz exclusivo para o livro. Eu reuni, né, o material, já algum trabalho já feito, mas tem trabalhos bem recentes, né, trabalhos já bem recentes. Inclusive tem um agora pós-pandemia, período da pandemia. Tem coisas recentes, porque constantemente estou escrevendo, né? Como eu sou jornalista, né, a gente está escrevendo sempre, sempre, sempre. Então, não só trabalho jornalístico, mas também literários. Então, tem trabalhos recentes e tem também coisa que já aconteceu antes. Né? Tem uma crônica aí que eu fiz há algum tempo, né, que ela fala sobre uma viagem que eu fiz lá em São Luís. Né? A gente pegou o início das praias, e foi eu e um amigo meu, e fomos andando passamos o dia todo andando pela praia até uma outra praia lá no final, né, da orla ali, né, maranhense, ali de São Luís, né? São Luís. Então, nesse caminho, foram acontecendo coisas incríveis, coisas bonitas na beira do mar. Eu fui narrando aquilo dali e culminou com essa crônica Nunca Mais, que é o nome de um córrego que tem lá no final da caminhada. E aí, esse córrego, a gente atravessou ele nadando, né? Quando chegou lá, a gente olhou um ponto e falou assim: nunca mais. Mas é porque foi uma experiência muito gratificante, foi muito boa. Que rendeu esse trabalho. Foi legal. Aí, Certo. para o leitor. E você citou agora o seu trabalho, né, como a escrita faz parte do seu trabalho, mesmo porque você é jornalista, né, e você trabalha no ramo da cultura, né? Conta para a gente, então, como que é a sua dinâmica relacionada à escrita, né? Eu imagino que, por ser jornalista, a escrita faz parte do seu cotidiano, né? Mas em que momento que você direciona ela para as questões assim mais ligadas à área da literatura propriamente dita, né? Então, eu quero, por exemplo, as crônicas ou as poesias ou os contos que você está separando lá para um livro, né? Como que surge como se dão esses momentos? Assim, o jornalismo, né, que eu já tenho já muitos anos já escrevendo, e depois que eu vim me formar, quando eu me formei, eu já tinha mais de 20 anos escrevendo, ele é uma ponte para que a gente possa desempenhar melhor a escrita literária, né? Então, como eu escrevo reportagem e crônicas, aliás, e artigos jornalísticos diariamente, já sempre há muitos anos fazendo isso, fica mais fácil para a gente poder desenvolver um trabalho literário. Então, o trabalho literário também já vem de dentro de mim. Dizem que lá na terra onde eu nasci, tem um poeta em cada esquina. Lá todo mundo é poeta. Afinal, a grande influência do Gonçalves Dias está impregnada na própria cidade, no próprio dia a dia das pessoas. Então, as pessoas vivem muito. O Gonçalves Dias vive lá, presente naquela cidade, porque lá todo mundo fala, no Gonçalves Dias, no Coelho Neto, que nasceu lá também, no Vespasiano Ramos, e muitos outros intelectuais, escritores que contribuíram bastante para a literatura brasileira. Então, eu já tenho esse negócio assim no meu sangue. Né? O meu tio chamava-se Osíris do Nordeste, foi um dos ele chama Guilherme Pessoa Cabral, ele tinha o nome de Osíris do Nordeste. Ele foi um dos maiores maestros que teve no Brasil. Ele ganhou um prêmio em Varsóvia, né, da música clássica, ele era professor de piano. Então, ele tem uma história muito bonita. Então, já tem a literatura já impregnado na gente. E aí eu gosto muito de escrever, né, de externar os meus sentimentos,
e a gente procura fazer de uma forma que as outras dizem que a gente não escreve para a gente, que escreve para os outros, né? Então, eu faço isso, né? Eu procuro escrever poesia e crônicas, contos, pensando também nas outras pessoas, né? Pensando no social. Como eu falei para você, tem crônicas aí que falam, que abordam temas diversos da nossa sociedade, né? E procurando enfatizar esses temas, né? Para servir de bem, de bom, de coisa, algo de bom para as outras pessoas, para o leitor e para a própria comunidade, sociedade, para as pessoas. Certo. De onde que vem a inspiração para você escrever? É como eu estou falando, esse ambiente que a gente viveu lá na minha cidade, né? Onde a poesia, a literatura, a cultura está presente em tudo, né? Em todos os momentos. E aí, quando a gente é pequeno, a gente tem vontade também de ser poeta, né? Mas a gente não sabe como é que é ser poeta. A gente não entende esse negócio de ser poeta. Porém, com o desenvolvimento da escrita, né, aí você já consegue colocar alguma coisa no papel, né? E quando a gente tem incentivo de outros amigos, de familiares, você consegue avançar mais nesse pensamento e acaba que produzindo algumas coisas e já resolve publicar. Apesar da vida do escritor hoje não ser coisa fácil, né? Porque é muito difícil porque hoje o hábito da leitura ainda está ausente, né? Na educação. A gente publica por amor, por querer mostrar o nosso trabalho, mas o leitor hoje ele está muito camuflado, ele está muito escondido em virtude dessa questão educacional também, tá? Aham, isso é verdade. E tem um horário que você gosta mais de escrever? Não, qualquer momento, na hora que vem a inspiração, eu já, se eu tiver tempo aqui, eu já começo a escrever, porque a inspiração, assim, ela foge, né? Às vezes você quer escrever alguma coisa, se você não apontar logo, você acaba que esquecendo alguma coisa, então passando, então é aquele dali de momento, porque aquela coisa que vem, aquela inspiração que ela vem no momento é, é aquilo que está precisando, você está precisando colocar para fora, e você vê que é algo que ainda né, assim, ninguém abordou direito, porque a poesia, né, a crônica, a própria a poesia em si, ela tem um DNA, né, o seu DNA próprio. Né? Ela tem seu DNA próprio. Então, você vê tem milhões e milhões de pessoas que escrevem, de poetas no mundo inteiro, mas não existe uma poesia igual. Não tem uma igual, nunca vi uma poesia igual. Tem abordando o mesmo tempo, de amor, de natureza, de coisas assim. Mas ela não tem igual. Então, você tem que apontar, você tem que pelo menos começar e colocar logo aquelas coisas que você sentiu ali, para poder depois, mesmo que depois você dê continuidade, você tem logo que anotar aquelas coisas ali, para não perder o fio da meada, como diz o pessoal lá no Nordeste. Entendeu? Certo. E Alberto, como que é, você escrevendo, né? Você é assim bem ligado assim às questões tecnológicas, né? Você usa o computador lá para escrever ou você ainda é apegado ao lápis, ao caderno, aos rascunhos? Conta pra gente. Ó, às vezes, eu chego assim para algum amigo meu e falo assim: me presta uma caneta aí. Rapaz, tu é jornalista, isso é tua arma principal, tu não anda com caneta. Eu não ando mais com caneta, eu não uso mais notebook nem computador. Pois é incrível. Eu faço tudo no celular. Tudo pelo celular. Eu escrevo matéria de jornalista pelo celular. Eu escrevo poema pelo celular, né? E isso também a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente perde. Agora mesmo caiu uma página do Facebook minha aí, porque eu acho que clonaram, será, alguma coisa ali. Eu perdi algumas coisas que eu tinha feito lá e ainda era inédito, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Mas, hoje a tecnologia ajudou muito, porque principalmente nessa questão de internet, você tem a oportunidade de atualizar os seus trabalhos, né? Você, às vezes, publica uma coisa num jornal escrito, aí não tem como você ajeitar, como você revisar, só depois tem que fazer uma errata. E aqui no celular, na internet, não.
você, é, é, você além de você ter a oportunidade de atualizar, né, ajeitar, revisar ali mesmo, você também trabalha com hiperlinks, né, que remete você a o assunto que você quer, te remete a uma fonte que te dá uma ampla visão mais de conhecimento sobre aquele assunto que você está falando. Entendeu? Você fala de educação, aí eu entro no hiperlink, aí vai lá para um site de educação, tem tudo sobre aquilo dali, sobre aquele assunto. Então, isso é importante. Ontem eu escrevi um poema assim. Eu já tinha vontade de escrever esse poema, né? Porém, eu tinha vontade de falar isso aqui que eu estava pensando, mas eu falei, sabe, eu devia escrever um poema sobre isso. Eu posso ler? Sim, Rapidinho? pode? Que diz assim: DNA poético. A poesia tem seu DNA, como é uma criatura, identidade peculiar, com singular candura. Em milhares de milhões, qual estrelas no olhar, areia em turbilhões, próprio de cada poeta. Não tem como igualar. Meu poema, sonho teu. Não há como comparar. Minha musa, sonho meu. O amor vai me inspirar, a paixão me comover. Enfim, vamos nos amar. Eu, a poesia e você. Isso é um quartetozinho. Então, é assim. Aí eu coloquei para fora a ideia, sabe? Eu materializei. Você gostou? Sim, gostei sim. E aí, bacana essa sua relação com a tecnologia, né? É uma É, coisa. pois é. E aí eu tinha que colocar isso para fora. Eu tinha que mostrar para as pessoas que a poesia é uma coisa única. O poema, ele não tem como se igualar a outros poemas, assim, do mesmo jeito. Então, cada poeta, cada autor, quero, inclusive, parabenizar aqui a Escortez pelo último sarau que ela realizou aí online, que foi, assim, 40 poetas lá, escritores, assim, sabe, das mais variadas vertentes da poesia, da literatura. E, assim, sabe, foi excelente, foi muito bom, sabe, muito elogiado pelas pessoas que assistiram. E eu acho que essa editora ela tem um cuidado muito especial com seus clientes, né, com as pessoas que fazem livro aí. Parabéns. Ah, bacana. E os sarais são sempre assim, momentos especiais, né? Quem participa tem um carinho muito grande, né? E é um momento assim muito bom para todos ali. E a gente fica mesmo, você tem toda razão, a gente fica mesmo conhecendo trabalhos assim maravilhosos, né? Pessoas assim extraordinárias aí esse Brasil afora aí criando textos assim bem interessantes, né? Eu concordo com você. Fala um pouquinho dos seus projetos para o futuro. Pois é, na verdade, eu sou ainda. Eu tenho muita produção, eu publico uma coisa, tenho uns 4 livros, já participo de coletâneas e tudo, mas eu pretendo pegar esse momento, né, aproveitar esse momento que a gente está divulgando bastante o trabalho da gente e continuar trabalhando, continuar investindo, né, fazendo livros, produzindo, participando de saraus, participando de momentos culturais. Eu quero. Agora mesmo, em junho, este livro aí será lançado lá na Academia Brasileira de Letras, lá no Rio de Janeiro, que vai ter um evento que eu fui convidado, Psil Poético, um dos maiores eventos que tem da cultura brasileira. Ele acontece em Belo Horizonte, Montes Claros. Recentemente, né, ele aconteceu agora em março, ele aconteceu em Belo Horizonte, o 5º Psil Poético, que junta muita coisa, muitas atividades culturais, muitos artistas, muitos poetas, muitos escritores do Brasil inteiro e internacional também. E aí agora tem uma programação para primeiro Rio Poético, lá no Rio de Janeiro, eu vou participar, vou lançar o livro Trilhas, levar mais uma vez o nome da Escortez, lá na Academia Brasileira de Letras. E esse livro, ele é muito bacana, que ele vai estar participando do Prêmio Jabuti de Literatura, um importante prêmio que, poxa vida, só em estar participando, para mim, já é uma grande satisfação. Então, eu pretendo, de fato, dar continuidade a essa minha vida cultural aqui em Brasília. Eu participo de feira de livro, já lancei esse livro aí na Feira Internacional, na última versão da Feira Internacional do Livro aqui em Brasília, na Bienal Internacional do Livro, né?
E nesses eventos eu aproveito, faço coberturas jornalísticas, faço vídeo, divulgo na internet, Instagram, faço toda aquela coisa que eu gosto de fazer, né? E me sinto satisfeito, né, unindo essa profissão de jornalista com essa atividade literária. Eu gosto muito e vou continuar fazendo. Vocês podem esperar que eu estou mandando um livro para ele. Ah, isso é bom, tá vendo? Ah, É, interessante, Alberto. É bom saber dessa dinâmica toda, desse seu envolvimento todo, né? Isso inclusive, enriquece, né, a nossa cultura, né? Porque você leva conhecimento, né, aí, Brasil afora, né? E é, para você também acaba sendo assim uma coisa assim bem interessante, né? muito bom, muito bom. Tá E certo. também, desculpa, Pode eu falar. estou agora preparando uma obra com cerca de 250 páginas sobre a vida de memória, né, sobre a vida e a obra de Gonçalves Dias. Esse projeto eu estou levando, estou com ele no Ministério da Cultura, né, ver se eu estou conseguindo emplacar através da Lei Rouanet, né? E mesmo que eu não consiga captar recursos para fazer esse livro, que eu vou tentar demais, mas eu vou imprimir. Vou fazer, nem que seja poucos exemplares, depois faço mais. Porém, para mim é uma obra que vai vou me deixar muito grato, porque Gonçalves Dias merece pelo trabalho, né, que ele realizou em favor da literatura brasileira, pelo volume de produção que ele deixou para nós. Então, eu vou fazer uma reuniãozinha e vou publicar esse livro. Olha, então Antônio vem Gonçalves, coisa boa aí pela frente, tá vendo? é verdade. Nós chegamos aqui ao finalzinho, né, do nosso bate-papo, mas eu queria que você encerrasse, então, deixando aqui as suas considerações finais. Pois é, mais uma vez eu gostaria de agradecer demais ao espaço que essa editora, sabe, e parabenizar pelos 41 anos da editora Scortese, na pessoa do seu João Scortese, que é um escritor incrível, um homem muito, sabe, uma pessoa boa, um homem legal, ele interage com seus escritores, ele não é aquele que fica no escritório só, lá no escritório só, mas não, ele vai lá, ele conversa com a gente, ele, ele, ele abre oportunidades para você publicar seu livro, ele tem um sistema de divulgação, sabe, excelente, divulga muito bem as obras das pessoas, leva, sabe, o nosso trabalho além, muito além. Hoje esse livro aí, ele está vendido na Magazine Luiza, Lojas Americanas, Scortese, Livraria Martins, então, e outras, tem outros daí no Amazon. Então, eu nunca tive um trabalho assim divulgando essa divulgação. Está participando também do Jabuti de literatura, porque ele incentivou, né, a editora nos incentivou. Então, quero parabenizar você por esse trabalho de você. Concede entrevista através da TV Livre, concede entrevista através do site da Scortese, né, do livro também. Então, poxa, é muito bom isso aí para a gente, sabe? Ser visto, ter essa visibilidade que o autor tanto quer, né? E dizer que agradecer também as pessoas que leem o livro, que tem o único livro que eu já vendi na minha vida foi esse daí, eu vendi mais de 200 livros dele. Então, já tô vou mandar fazer, eu vou mandar, a gente está programando para fazer a segunda edição agora, sabe? Deste livro aí, Então, isso aí para mim é muito bom, foi uma experiência muito diferente para mim, muito boa, ser autor Scortese. Tá? Eu vou continuar fazendo isso e agradecendo a todos, né, que leiam nossa obra, que prestigiam, né? Dizer que, graças a Deus, está tudo certo, está tudo bem. É isso aí, a sua satisfação, né? Satisfação com o seu trabalho e com os resultados que você está tendo, né, em cima daquilo que você criou, é gostoso, é muito bom, né? Você está compartilhando isso com a gente. Eu agradeço a sua participação aqui na TV Livro, né? Esse tempo que você deixou aqui para conversar, falar do seu trabalho, né? Divulgar o que você está fazendo. Então, nós somos muito gratos. Obrigada. Obrigado. Valeu.